O que é caminho ancestral de cura? É um direcionamento de autocuidado e conexão sagrada, utilizando ferramentas oferecidas pela natureza, que os nossos ancestrais já faziam uso. As ferramentas podem ser ativos de plantas, encontrados nos extratos e óleos vegetais e essenciais, nos nutrientes dos alimentos, encontrados na cultura biodinâmica ou na orgânica, e nos nutracêuticos, frequências bineurais encontradas em cristais, harpas, handpans, e na parte de exercício, a caminhada contemplativa, a yoga e a... O diferencial é que o conteúdo se baseia na sabedoria ancestral, ou seja, aquilo que os nossos ancestrais testaram e comprovaram ser eficiente ao longo de muitos séculos e vem sendo usado com êxito bioquímico pelo corpo humano, porque a célula adaptou os seus receptores a eles. E essa adaptação é que faz toda a diferença. Vamos saber mais, que eu quero te contar como tudo isso aconteceu. Seja bem-vindo ao universo das alquimias sagradas, pelo caminho da cura ancestral. Por que eu escolhi essa abordagem de trabalho? Com exceção para cirurgias de cesárea, que eu fiz dos meus 2 filhos, e para cirurgia de vesícula, a maior parte dos problemas que eu enfrentei com a minha saúde não foram resolvidos pela medicina moderna. Em alguns casos, o tratamento fez com que eu trocasse um problema pelo outro. Como, por exemplo, no tratamento de alergia, que virou uma obesidade. Na cirurgia de abdômen que eu fiz, virou um problema na coluna, porque você perde a força do seu core, a força sua de centro, o seu eixo, coisa que eu só fui aprender com a yoga. O porquê que eu sentia aquelas dores, porquê que eu não me estabilizava mais. Fazendo um resumão, os meus principais problemas foram, desde criança, intestino preso, alergia, eu tive até um edema de glote aos 14 anos por conta de uma picada de formiga, acne na metade da minha adolescência para a fase adulta, onde eu já estava indo para a 5ª rodada de Roacutan, e isso me fez restringir muito praia, cachoeira, sol, assim, me custou muito, sabe? Ficou muito marcado. A osteomalácia nos joelhos, 2 hérnias e o TEPT, que é o transtorno do estresse pós-traumático, após um incidente grave que aconteceu comigo. Quando eu decidi por esse caminho? Bom, na medida em que eu fui estudando a relação dos nutrientes e imunidade, nutrientes e saúde mental, porque na faculdade que eu fiz de engenharia de alimentos, a primeira mudança de chave que eu tive foi quando a minha filha, que era pequenininha ainda, tinha mais ou menos 1 aninho de idade, estava fazendo natação e eu já cursava a faculdade. Devia ter o quê? Eu devia estar no 1 ano e meio de faculdade, porque com 1 ano eu tive ela, enfim, quando eu retornei, Eu estava, enquanto ela fazia aula, eu estava lendo um livro sobre vitaminas, que eu já até mencionei aqui em outro vídeo a respeito desse livro, que foi uma mudança de chave para mim, Foi aí que eu descobri que as vitaminas não eram um plus, algo mais. As vitaminas são essenciais para vários fatores no nosso metabolismo, inclusive para os trabalhadores do nosso corpo, que são enzimas, conseguirem desempenhar o papel deles, Então, assim, a minha mudança de chave realmente veio após esse livro. Foi aí que, para mim, não bastava mais fazer um alimento seguro, física, química e microbiologicamente falando. Eu queria ir além, eu queria oferecer um alimento também saudável. Isso, para mim, era um compromisso. Falando sobre esse compromisso, isso faz com que você se torne seletivo, sabe? Porque aí não é mais qualquer projeto que você topa entrar. Bom, daí vieram as alergias dos meus filhos, com as quais eu mergulhei em um projeto de leites infantis especiais, que era tipo um alimento para fim especial de saúde.
Depois eu fiz vários desenvolvimentos de fórmulas, tanto para a indústria farmacêutica quanto para a indústria de alimentos. E também atuei dentro de farmácias de manipulação em Goiânia, em diversas farmácias, né? Sempre no desenvolvimento de alimentos para fins especiais de saúde e também suplementos. E em meio a esse convívio, eu fui percebendo que tinham muitos médicos que não entendiam nada de nutrição. Foi aí que eu fui buscar na grade curricular de medicina para entender, né, o porquê que eles não entendiam de nutrição. Quando eles criticavam, se você é tão boa assim, por que você não está na indústria? Eu falava, peraí, porque eu quero fazer um personalizado, porque eu quero atender uma demanda específica. Então vem cá, senta aqui comigo, vamos delinear uma fórmula juntos, porque aí você não tem o que reclamar, né? Você não tem como criticar. Beleza, foi por isso que eu entendi que pelo esquivamento de muitos, eles não entendiam muito bem de nutrição não. E buscando a grade curricular da medicina que eu fui entender os porquês. Eu também frequentei muitos congressos, tanto ligados à nutrição quanto à nutrologia. E eu fui percebendo, com o olho clínico que eu tenho, que assim, aconteciam as trocas de favores e a influência dos patrocinadores sobre o conteúdo abordado. Até que num quarto congresso de uma tal especialidade que eu não vou mencionar, eu vi uma rede de fast food muito aquela americana que eles usam um palhacinho para fazer, né, a parte lúdica infantil. E aí eu vi essa empresa patrocinando um congresso ligado à nutrição. E eu, caminhando pelo hall do hotel, eu via os médicos carregando aquelas pastinhas com o emblema do fast food e achando aquilo tudo muito bom, né? Eu falei, não, esse lugar aqui não é para mim. Não vou continuar vindo, não vou gastar o meu investimento com isso. Outra coisa, os nutricionistas que entendiam sobre nutrientes por questões meramente políticas, coisas de entidades classistas, não podiam prescrever doses altas de vitaminas e minerais, e que justos médicos eram os que podiam. Mas eles não aprenderam isso na faculdade. Eles não sabiam disso a fundo e eram exatamente eles que podiam prescrever essas doses altas. E foi aí que eu conheci o mercado da saúde e o quanto ele mais fomenta doenças tratando só dos sintomas e não considerando os efeitos colaterais, tampouco as interações medicamentosas. Isso causa mortes de milhões de pessoas ao longo de um ano no globo terrestre, gente, sendo 200 mil só nos Estados Unidos. Alguns quiropráticos especulam ser em torno de 500 mil só nos Estados Unidos. Isso é muito sério. Pensa, geralmente, né, hoje em dia nós encontramos, infelizmente, muitos jovens sendo tratados por diversos médicos ao mesmo tempo, né? Principalmente por questões cognitivas, saúde mental, mas via de regra a gente percebe que os idosos, e justamente os idosos que têm um metabolismo mais lento, né, eles são acompanhados por diversos médicos que não se comunicam, que muitas vezes nem se conhecem. E aí cabe ao próprio paciente ficar indo em um, em outro e pedindo, olha, por favor, vê se isso aqui está interagindo com isso aqui, porque eu não estou bem. E ele mal sabe o risco da toxicidade, que ele tá ali, né, embebido naquilo. Isso é muito sério. E já que eu toquei nesse assunto de toxicidade medicamentosa do mercado da saúde, eu sugiro a você seguir os trabalhos do Dr. John Bergman, da ex-representante farmacêutica Gwen Olsen, dos repórteres investigativos da saúde, o Del Bigtree e o Ty Bollinger, assim como do cientista Sayer Ji. Gosto demais do trabalho dele. O último livro que ele lançou, se eu não me engano, é Regenerate ou Regenerate Yourself, uma coisa assim,
sobre regeneração. Maravilhoso o trabalho dele. Tá aí, sigam que vocês vão gostar muito, quem curte esse tema. Bom, daí eu decidi escrever um livro e após 2 anos veio outro, então já são 2, que logo eu vou transformar para e-book, porque eu já terminei meu contrato com a Chiado Editora. E vão estar em breve os 2 em e-book. E nessa época eu tinha vontade de fazer uma especialização na área da fitoterapia. Foi quando a Andréia Mello, a minha prima, a Mami Natureba do Instagram, ela me apresentou os óleos essenciais. E aí eu entrei como consultora. Só que logo eu vi que não era minha praia. Como sempre, eu busquei a pesquisa e desenvolvimento. Daí eu fui estudar aromaterapia integrativa. Fiquei 8 meses estudando aromaterapia integrativa e ela aborda, esse curso que eu escolhi, ela aborda a medicina tradicional chinesa, a medicina ayurvédica, a medicina xamânica. Então a gente dá esse passeio ancestral, né? E aí que eu fui me encontrando e falei, meu Deus, é esse território. Como isso é rico e como é seguro, porque os nossos ancestrais já utilizavam isso com êxito. E aí o meu foco foi cada vez mais, sabe, afunilando e ficando alinhado com o caminho de cura ancestral. E daí eu não parei mais, estudando sobre os extratos de plantas, tipos de extrações dos ativos, sobre as punks, que são plantas alimentícias não convencionais, e percebendo como a natureza é poderosa e generosa. É uma coisa assim, um encantamento inexorável. Tá filmando? Tá filmando. Já curtiu? Já comem? Cadê meu like? Cadê o compartilhamento? Deixa dúvida. Bora aí, vamos interagir. Você começa a estudar a fundo sobre as plantas, você vai percebendo o quanto está tudo disponível e com abundância, sabe? Nascendo ali na calçada da sua casa. Às vezes você está saindo da sua garagem, você passa o pneu do carro em cima da planta que iria resolver o seu problema no olho ou a sua alergia e vai para a farmácia pegar fila para comprar uma medicação que muitas vezes não é uma medicação a qual o seu corpo está acostumado, as suas células não estão com os receptores adaptados àquele tipo de estrutura química. E aí você passa por tudo isso para buscar algo que o seu corpo não lidaria com tanta facilidade e fluidez como que as plantas proporcionam. Por exemplo, você pega aí a erva de Santa Luzia, a erva botão, a xanana, elas todas, pelo menos aqui em Goiânia, com frequência, você passa na lixeira, né, na lateral das casas e vê o que o jardineiro retirou de poda mesmo, de limpeza do jardim, e você tá vendo aquilo ali, ó, jogando tudo fora. A erva botão, a xanana é uma perfeição para pele, para estética, sabe? Antioxidante, anti-inflamatória. E essas plantas estão lá na calçada da sua casa, sendo desperdiçadas, né? Na calçada ou no jardim, tanto faz, sendo desperdiçadas enquanto você vai para a farmácia buscar um remédio que muitas das vezes alivia o seu sintoma, mas não resolve a causa e intoxica ao mesmo tempo o seu organismo. Muitas vezes você trocando um problema pelo outro, né? Bom, vamos lá. E quando veio essa mudança de chave para o meu trabalho? Quando eu percebi em mim a impaciência que eu estava frente às minhas interagentes, que não queriam saber mais de escutar. Elas queriam focar na parte estética. Sabe quando a pessoa não está muito interessada em conversar sobre a reforma da casa e quer logo se adiantar para pensar como que vai ficar a fachada e só discutir os detalhes da fachada? Então,
Estava acontecendo muito isso. E aí eu comecei a fazer os questionamentos, né? Mergulhando num questionamento interno. Tem algum problema de comunicação, o qual eu não esteja gerando, talvez, o envolvimento necessário para promover esse engajamento e essa conexão com elas, né? Eu falo elas porque 90% são mulheres. Então, eu precisava mexer nas escolhas. E é somente nas escolhas que eu ia conseguir atingir o alvo. Eu precisava mexer de alguma forma nas escolhas delas. Porque você é o resultado daquilo que você faz todos os dias, juntamente com o meio em que você escolhe ficar. Então, perceba como as escolhas, elas estão permeando tudo isso, elas são premissas, sabe? Para que isso venha acontecer. Então, como mexer nas escolhas dessas pessoas? Portanto, eu tinha que atingir a influência sobre as escolhas. Isso tinha ficado claro. Mas como? Foi aí que eu busquei a conexão com o sagrado. Eu fiquei 7 dias fazendo uma meditação de conexão sagrada com música bineural por 7 segundas-feiras. Era uma meditação que durava mais de 1 hora. Durante 7 segundas-feiras, eu busquei essa conexão sagrada. E foi uma meditação de reprogramação por mais de 1 hora, usando músicas bineurais, nomeando a minha dúvida e entregando a resposta para o universo. Um trabalho de redenção mesmo, sabe? De que forma os sinais foram aparecendo para mim. Na medida em que as semanas foram passando, eu vivenciei esses sinais de uma maneira muito fluida e muito clara. Eu estava assistindo a uma entrevista do Jordan Peterson, onde ele entrevista o artista principal juntamente com o personagem da vida real do filme The Sound of Freedom. Em um momento em que ele exalta a postura de coragem e entrega do policial que desvendou o tráfico na América Latina, ele solta a frase: se você carrega um conhecimento capaz de salvar ou libertar pessoas de seus sofrimentos e escolhe ficar na zona de conforto, você está violando os seus mais profundos valores. Foi como se a minha cabeça estivesse dentro de um sino tocando. Continuando sobre os sinais. Exemplo 2. Um profissional da saúde que eu sigo há uns 9 anos, indicando autores envolvidos com a epigenética. E logo mais, uma nutricionista super conceituada, eu tenho vários livros dela aqui. Acho ela assim, no Brasil, para mim ela tá lá no pódio, né? Número 1 do pódio. Abordando, ela falando reiteradas vezes sobre a epigenética e a importância que isso é sedimento hoje em dia, né? É o fundamento da saúde. E depois, no exemplo 3, veio uma empreendedora, isso num outro dia, uma empreendedora de sucesso, falando sobre não desperdiçar tudo aquilo que você sabe. Daí, eu falei, essa é a minha plataforma. Então, abriu-se um portal para mim, chamado Epigenética, e aí eu fui estudar os tipos de estresse, estresse químico, estresse físico, estresse microbiológico, todos os estresses que são geradores dos desequilíbrios celulares que culminam em doença. E aí fui, fazendo essa conexão, entendendo a relação das emoções com os tipos de estresse, porque o estresse emocional ele abriga todos os outros, Todos os outros estresses estão ligados ao estresse emocional. E fui colocar toda a minha colcha de retalhos, digamos assim, do conhecimento, dentro de uma moldura de um caminho ancestral. Não é que esse seja o único caminho. Não estou aqui dizendo que só ele pode resolver. Mas foi aquele o qual me trouxe as respostas para os meus problemas. Foi aquele
que me levou até as causas. Ele tem para mim um mapa que me guia para as causas. Então ele fez sentido para mim. Ele fez muito sentido para mim. E como é que eu não vou acreditar em algo que eu vivenciei? Porque não tem nada mais forte que isso, você vivenciar esse trajeto e poder falar da sua experiência e como isso reverberou em você. Isso fez muito sentido para mim. E para você, isso fez sentido? Coloca para mim nos comentários, eu quero saber o que você pensa ou o que você sabe até hoje a respeito de um caminho de cura ancestral. O que a ancestralidade pode trazer de benefícios para a sua qualidade de vida. Pergunta aqui para mim o que eu possa não ter te esclarecido sobre os porquês dessa minha plataforma de trabalho. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Um beijo e até a próxima.